Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos estudando o livro de Romanos e chegamos agora ao capítulo 9. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo apresenta uma nova divisão deste livro. Os 8 primeiros capítulos falam sobre a justificação pela fé e enfatizam que em Cristo encontramos tudo o que precisamos para vivermos como um povo justificado. Os capítulos 9, 10 e 11 são um parêntese na argumentação de Paulo. Alguns teólogos afirmam que não é um parêntese, mas uma continuação da declaração doutrinária que ele iniciou no capítulo 1. E no capítulo 12, Paulo começa a fazer a aplicação de tudo que ensinou. Aqueles que já estão familiarizados com o estilo de Paulo sabem que as cartas dele sempre trazem uma parte doutrinária e outra prática. O ensino e a aplicação. Em algumas de suas cartas, metade dos capítulos são destinados ao ensino e a outra metade à aplicação. Agora vamos iniciar o capítulo 9. Acompanhe comigo a leitura do primeiro parágrafo. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Paulo sentiu um peso no coração. A Bíblia conta a história de outro homem que sentia este mesmo peso no coração, Moisés. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei no topo do Monte Sinai, lá embaixo o povo teve um péssimo comportamento. Foi terrível. Mas Moisés intercedeu junto a Deus pelo povo. Senhor, se o Senhor não puder perdoar os pecados deles, nem aceitar ter comunhão com eles novamente, então tire a minha própria vida, se este for o preço para ver a sua comunhão com eles restaurada. No capítulo 9 de Romanos, Paulo está orando quase a mesma coisa. Nessa passagem ele está dizendo: amo tanto os judeus que chego quase ao ponto de... Paulo não é explícito como Moisés, que pediu a Deus que tirasse o seu nome do livro da vida. Moisés pediu, mas em quase todas as traduções há um hífen, mostrando que ele refletiu que isso seria impossível. Apenas o Messias poderia morrer em favor do povo. Moisés não poderia fazer isso, mas tinha este peso no coração pelo povo, assim como Paulo. Paulo amava os judeus, e nas suas viagens missionárias ia de cidade em cidade para pregar nas sinagogas ou no templo, mostrando nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ele pregava o Evangelho primeiro para os judeus e depois para o grego. Às vezes ele era apedrejado e perseguido. Algumas vezes ele perdeu a cabeça e disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Mas na cidade seguinte, ele ia direto para a sinagoga pregar para os judeus. Paulo tinha um tremendo peso no coração pelos judeus. Nessa passagem do capítulo 9 de Romanos, Paulo estava falando sobre a trágica posição espiritual dos judeus. Isso é muito triste, porque nunca houve um povo tão privilegiado espiritualmente quanto os judeus. No capítulo 8, Paulo afirmou que eles receberam a adoção de filhos, tornaram-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos uma adoção, mas o primeiro povo a receber foi o povo judeu. Eles foram adotados por Deus e receberam a glória, quer dizer, Deus revelou sua presença para eles. A glória, Shekinah. Isso aconteceu de várias maneiras. Aconteceu no tabernáculo ou na tenda da adoração, lá no Santo dos Santos, como uma nuvem que a cobria de dia e uma coluna de fogo à noite. Moisés pediu que Deus mostrasse sua glória e Deus mostrou. Deus jamais tinha feito isso para ninguém, e foi grandioso ver a glória de Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo fez a seguinte conclusão do pensamento desenvolvido nos 4 primeiros capítulos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo quis dizer por nos gloriamos na esperança da glória de Deus
Ele quis dizer que se fomos declarados justos por Deus e fomos reconciliados com Ele através da morte de Cristo e através da união com o Cristo vivo, temos acesso à graça, na qual permanecemos firmes, ansiosos pela experiência da glória de Deus. Mais adiante, neste capítulo, Paulo afirma que o sofrimento pode nos levar a este caminho. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que Ele nos dá, que é experimentar a divina presença de Deus e sua glória. Paulo estava dizendo que isto aconteceu com os judeus. Eles experimentaram a glória de Deus, a aliança que Deus firmou com eles, com Noé, com Abraão, com Davi. Mas é claro que a maior aliança que Deus firmou conosco foi através de Cristo. A Bíblia está dividida entre a velha e a nova aliança, o Velho e o Novo Testamento. Deus firmou alianças com o homem no Velho Testamento, e Moisés foi o instrumento através do qual o povo recebeu a lei. No texto de Romanos, capítulo 9, Paulo diz: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e nas promessas. Os judeus sabiam como adorar a Deus, conheciam toda a preparação feita no tabernáculo, lá no deserto, e todas as promessas que Deus fez foram para eles, os patriarcas, e o principal, isto é, Cristo, o Messias, veio através deles. Se existe alguém com direito de se orgulhar de suas origens étnicas, é o judeu. Os judeus, sem dúvida alguma, foram escolhidos por Deus. Mas a questão que Paulo está tratando no capítulo 9 é: e agora, o que acontece com os judeus? Como explicar que eles estavam fora e agora os gentios estavam dentro? Eles não eram o povo escolhido? Paulo trata exatamente deste assunto no capítulo 9. Vamos agora enfocar o parágrafo seguinte, que começa no versículo 6. De acordo com os teólogos, o versículo 6 é a chave de todo o capítulo. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Este ensino está presente em outras passagens da Bíblia. Você se lembra da parábola do joio? É uma das parábolas mais profundas de Jesus. É de se esperar que o povo de Deus seja uma mistura. Não devemos nos iludir, achando que todos os que professam ser do povo de Deus o sejam realmente. Jesus nos preveniu com a parábola do joio. Um homem semeou um campo, mas quando as sementes começaram a brotar, surgiu o joio no meio do trigo. É fácil se enganar com o joio porque ele é muito parecido com o trigo. Mesmo uma pessoa entendida pode se confundir. A diferença só aparece quando a planta atinge a sua maturação. Imagine que você semeou um campo de trigo e que durante a noite alguém veio e jogou sementes de joio na sua plantação. E aí, quando o trigo começou a brotar, surgiu também o joio. A princípio você acha que tudo é trigo, mas depois lhe ocorre que metade do campo é joio. E como diferenciar um do outro? A parábola conta que os servos perguntam ao proprietário do campo: o senhor não plantou sementes boas no seu campo? De onde vem o joio? E o dono respondeu: um inimigo fez isso enquanto os homens dormiam. Eles perguntaram para o dono: o senhor quer que limpemos o campo de todo o joio? E o dono responde: não, não façam isso. Mas por que não? Porque não dá para identificar o que é trigo e o que é joio. Deixem que continuem a crescer e quando chegar o tempo da colheita, o joio será recolhido primeiro e jogado no fogo, e depois o trigo será colhido. O próprio Jesus dá a interpretação desta parábola e diz que no meio do corpo de Cristo é de se esperar que haja o trigo e o joio. Você já teve alguma surpresa desse tipo? Você já considerou alguém como um cristão verdadeiro e acabou descobrindo que não era verdadeiro? Não devemos nos enganar, porque Jesus já falou que é e será assim. Muito bem, Paulo está falando sobre o povo de Israel. Nem todo Israel é Israel. Paulo explica que não foi Deus quem falhou. Nem todos os israelitas são realmente de Israel. Deus não errou com eles, assim como não tem errado com a igreja. Existem judeus que afirmam que são crentes. Eles são o verdadeiro Israel. No livro de Atos, até o capítulo 10, todos os membros da igreja eram judeus. Acho incrível que hoje pessoas achem que é impossível que judeus sejam verdadeiros crentes messiânicos. No início da igreja de Atos, todos eram judeus. Uma vez no seminário, recebemos a visita de um palestrante judeu messiânico. Ele era um grande orador e, depois de falar para os estudantes, um dos alunos do 4º ano lá do seminário lhe disse: escuta, o senhor é o primeiro judeu cristão de quem já ouvi falar. Aquele judeu olhou para o aluno e perguntou: você nunca tinha ouvido falar dos 12 apóstolos?
Eles eram todos judeus. E aqui no capítulo 9 de Romanos, Paulo estava advertindo: não se enganem achando que Deus falou com Israel. Ele tem um Israel verdadeiro, um remanescente, um povo verdadeiro. E eu sou um deles. Mas nem todos que se professam israelitas são o verdadeiro Israel. É muito importante a gente estudar esse capítulo 9 de Romanos. E eu gostaria de passar uma tarefa para você. Leia o capítulo 9 de Romanos com bastante calma. Nesse trecho, Paulo inicia um assunto assim que eu admito, é bem difícil, bem difícil. Eu vou ler aqui os versículos 7 a 14 do capítulo 9 de Romanos. Diz assim: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Que passagem difícil, você não acha? Todos os teólogos que estudam admitem que este é um capítulo muito difícil da Bíblia Sagrada e que, para estudá-lo, devemos tirar as sandálias, porque o lugar é santo e estarmos dispostos a ter um certo agnosticismo reverente. Não espere compreender tudo que é abordado nesses 3 capítulos. Esteja pronto para aceitar que não entendemos tudo sobre Deus. Nem todas as perguntas são respondidas. E eu sei que você vai estar conosco para o próximo programa. Então Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.